Você já parou para pensar no impacto das palavras de Jesus em sua vida? Muitas vezes, os ensinamentos dele podem parecer simples à primeira vista, mas escondem verdades profundas que têm o poder de transformar quem somos e como vivemos. No entanto, em um mundo onde a correria e as preocupações diárias tomam conta, essas verdades podem passar despercebidas. E é exatamente aqui que está o desafio. Estamos realmente ouvindo o que Jesus nos diz? Ou será que estamos perdendo oportunidades de experimentar a alegria que vem de Deus, a paz que só Ele pode oferecer e o propósito que só suas promessas garantem? Por trás de cada palavra, há uma mensagem que vai além das aparências. Quando Jesus fala sobre buscar o reino de Deus, perdoar sem limites ou amar nossos inimigos, Ele não está apenas dando conselhos, está nos convidando a uma nova forma de viver. Uma forma que rompe com os padrões do mundo e revela a verdadeira transformação de vida. O que aconteceria se você decidisse aplicar esses ensinamentos hoje mesmo? Que mudanças você veria na sua maneira de pensar, agir e se relacionar? Prepare-se para descobrir o que está oculto nas palavras de Jesus. Ensinamentos que podem mudar não apenas o seu dia, mas toda a sua existência. Vamos juntos explorar como cada um desses princípios pode se tornar um reflexo do amor de Deus, trazendo mais luz, alegria e propósito à sua caminhada. A jornada começa agora. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus. A frase, buscai primeiro o reino de Deus, pode soar familiar, mas o que ela realmente significa na prática? Imagine viver num mundo onde suas preocupações diárias, contas, relacionamentos, decisões importantes fossem secundárias, porque sua prioridade é algo maior. Jesus ensina que colocar Deus no comando da vida reorganiza o caos em paz. É como alinhar sua bússola interna para o norte verdadeiro. Isso não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com a confiança de que o amor de Deus está guiando tudo. Mas como buscar o reino de Deus? Para alguns, isso começa com o simples ato de reservar um tempo para orar. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Apenas diga algo como: Deus, mostre-me o que o Senhor quer que eu faça hoje. Esse momento íntimo cria espaço para ouvir a voz de Deus e confiar nas promessas de Deus. Quando você coloca Ele como centro, até as tarefas mais rotineiras ganham propósito. Priorizar o reino é como cuidar das raízes de uma árvore. Se as raízes são saudáveis, os frutos são inevitáveis. Pessoas que vivem por essa verdade experimentam uma alegria que vem de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Por exemplo, se você está enfrentando um desafio no trabalho, pense: como posso glorificar Deus neste momento? Essa mudança de perspectiva transforma problemas em oportunidades de crescimento. E o que dizer sobre provisão? Jesus promete que todas essas coisas serão acrescentadas. Isso inclui o necessário para viver, mas vai além. É a provisão de paz, sabedoria e até favor de Deus em situações inesperadas. Já notou como às vezes portas se abrem de maneiras inexplicáveis quando você entrega tudo a Ele? Isso não é coincidência, é a graça em ação. Um exemplo prático é reorganizar sua agenda para incluir momentos com Deus. Isso pode ser uma leitura bíblica rápida antes de dormir ou ouvir uma música inspiradora enquanto dirige. Ao fazer isso, você está literalmente priorizando o reino. Quando Jesus está no centro, até as interações mais simples refletem o amor incondicional de Deus. Além disso, buscar o reino de Deus ajuda a aliviar a ansiedade. Quando confiamos que Deus está no comando, percebemos que não precisamos carregar todo o peso sozinhos. É como andar de bicicleta com rodinhas. Ele está lá, garantindo que você não caia. Então, por que não entregar suas preocupações ao Criador e confiar que Ele sabe o que é melhor? A ideia de colocar Deus em primeiro lugar pode parecer contraintuitiva num mundo tão competitivo. Muitos pensam:
Se eu não lutar por mim, quem vai? Mas Jesus inverte essa lógica. Ele nos lembra que quando colocamos Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, no centro, tudo mais se ajusta. Não é sobre perder, mas sobre ganhar o que realmente importa. Imagine um agricultor que, em vez de plantar sementes no início da estação, gasta todo o tempo decorando sua casa. Parece absurdo, certo? Assim também é com nossas prioridades. Buscar o reino de Deus é plantar a semente que garantirá uma colheita abundante em todas as áreas da vida. Sem isso, qualquer esforço é como construir castelos na areia. Uma maneira prática de viver isso é ser generoso. Jesus ensina que dar, seja tempo, atenção ou recursos, abre espaço para receber. Generosidade não é sobre perder algo, mas sobre confiar nas promessas de Deus de que Ele sempre proverá. Que tal começar ajudando alguém hoje? Talvez dividir um pouco do que você tem ou apenas oferecer um ouvido atento. E aqui está o segredo. Buscar o reino de Deus não é uma tarefa pesada. Pelo contrário, é libertador. É saber que, enquanto você faz sua parte, Deus está trabalhando nos bastidores. Isso traz uma paz indescritível e a certeza de que sua alegria e provisão são mais do que suficientes. E assim, naturalmente, surge uma pergunta: como essa busca contínua pode nos levar a entender melhor a relação entre Ele e nossas ações diárias? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não estava apenas afirmando sua importância, mas oferecendo uma direção clara para a humanidade. Pense nisso como um mapa infalível para os momentos em que você se sente perdido. Não importa quão confusa ou desafiadora seja a sua jornada, Jesus aponta para o único caminho que leva à verdadeira realização: confiar no amor de Deus. O que significa Ele ser o caminho? Imagine estar em uma floresta densa, sem sinal de saída. O caminho de Jesus é como uma trilha bem marcada, iluminada pela alegria que vem de Deus. Não é um atalho fácil, mas uma jornada transformadora. Ele convida você a segui-lo, confiando que cada passo, mesmo os mais difíceis, tem propósito e leva à vida eterna. Já pensou na força por trás da verdade de Jesus? Num mundo cheio de meias-verdades e confusão, Ele se apresenta como o padrão absoluto. Isso nos liberta da necessidade de buscar validação em fontes inconsistentes. Ao abraçar a verdade de Deus, encontramos uma paz que transcende o caos, pois sabemos que Sua palavra é inabalável. E o que dizer sobre a vida? Quando Jesus declara ser a vida, Ele não está falando apenas de existência, mas de plenitude. É a promessa de uma vida vibrante, guiada pelo favor de Deus. Essa vida não se resume ao que vemos agora, mas se estende à eternidade. Quando abraçamos essa promessa, cada momento ganha novo significado. Praticamente, viver com Jesus como o caminho significa ajustar suas escolhas ao que Ele ensina. Antes de tomar decisões, pergunte-se: isso reflete a verdade e o amor de Deus? Por exemplo, ao lidar com conflitos, escolher o perdão em vez da vingança é seguir o caminho que Ele indica. É difícil, mas profundamente libertador. Lembre-se de que Jesus não promete uma estrada sem obstáculos. Pelo contrário, Ele nos prepara para desafios, mas garante sua presença em cada passo. É como caminhar com um guia experiente que conhece todos os perigos e oferece proteção constante. Isso muda a forma como enfrentamos dificuldades, pois sabemos que Deus está no comando. Um exemplo poderoso é quando enfrentamos dúvidas. Nessas horas, reconhecer Jesus como a verdade nos ajuda a separar o que é temporário do que é eterno. Em vez de nos agarrarmos a opiniões passageiras, podemos nos firmar nas promessas de Deus que nunca falham. Isso traz uma segurança incomparável. E quando falamos de vida, é impossível ignorar o impacto de viver alinhado a Ele.
Pessoas que abraçam Jesus como a vida frequentemente irradiam uma alegria que vem de Deus, mesmo em situações adversas. Isso porque elas sabem que sua fonte de esperança não está nas circunstâncias, mas em algo muito maior. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida também nos inspira a agir. Que tal começar o dia pedindo direção a Ele? Algo simples como dizer: Jesus, me mostre o caminho hoje, pode mudar completamente sua perspectiva. Você perceberá que ao entregar cada passo a Ele, suas escolhas se tornam mais claras e significativas. Assim, cada aspecto dessa declaração nos desafia a viver com intencionalidade. Jesus não apenas aponta o caminho, Ele caminha conosco. Ele não só fala a verdade, Ele nos ajuda a vivê-la. E ao final de tudo, Ele é a vida que sustenta cada parte de quem somos. E se tudo isso é tão transformador, o que será que acontece quando aplicamos esse amor incondicional aos nossos relacionamentos? Lucas 6, 27 e 28. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é uma das instruções mais desafiadoras de Jesus. Afinal, quem gosta de abrir o coração para quem nos machucou? Mas Jesus nos ensina que o amor incondicional não depende do comportamento do outro. É como uma chama que continua queimando, independentemente do vento ao redor. Essa atitude reflete o amor de Deus, que nos amou primeiro, mesmo quando erramos. Mas como isso se aplica à vida prática? Amar os inimigos não significa aprovar o que eles fazem, mas escolher uma postura de perdão e oração. Por exemplo, ao invés de alimentar a raiva contra alguém que te prejudicou, experimente orar. Deus, abençoe essa pessoa e transforme o coração dela. Essa prática liberta você do peso do ressentimento e abre espaço para o favor de Deus agir. Pense em como o perdão pode transformar sua vida. Carregar mágoas é como beber veneno, esperando que o outro sofra. Jesus nos chama a quebrar esse ciclo com atos intencionais de amor. Imagine ver seu inimigo passando por uma dificuldade e decidir ajudá-lo. Essa ação pode não apenas surpreender o outro, mas também transformar sua própria perspectiva. E o que dizer sobre orar pelos que nos perseguem? Parece quase impossível, mas é uma demonstração de confiança no plano de Deus. Quando oramos por aqueles que nos feriram, colocamos o controle nas mãos dele. Isso nos lembra que Deus está no comando e que sua justiça é muito maior do que qualquer vingança humana. Amar os inimigos é também um ato de coragem. Num mundo que valoriza a retaliação, escolher o amor exige força e fé. Pense em situações do dia a dia. Alguém que te cortou no trânsito, um colega de trabalho que tentou te prejudicar. Ao invés de revidar, escolha responder com paciência e gentileza. Esse é o tipo de atitude que reflete o caráter de Deus. Além disso, essa prática nos ensina a depender menos das emoções e mais da verdade de Deus. É fácil reagir com raiva, mas Jesus nos chama a agir com propósito. Isso começa com pequenas mudanças, como evitar falar mal de alguém que te ofendeu. Ao fazer isso, você está colocando em prática o perdão e mostrando que acredita nas promessas de Deus. Há também um impacto espiritual profundo. Quando você escolhe amar em vez de odiar, está se aproximando do coração de Deus. Essa atitude abre espaço para a alegria que vem de Deus encher sua vida. Afinal, não há alegria maior do que saber que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o mais interessante é que amar os inimigos não transforma apenas você, mas também pode impactar a vida deles. Muitos testemunhos mostram como atos de amor desarmaram pessoas cheias de raiva. É como jogar água num incêndio. O fogo pode até resistir no início, mas eventualmente será apagado. Jesus sabia que essa instrução seria difícil, mas também sabia que seria libertadora. Ele não apenas falou sobre amar os inimigos, ele demonstrou isso na cruz, orando pelos que o crucificaram.
Isso nos dá um exemplo claro de que é possível amar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E se ele conseguiu, o que nos impede de tentar? Então, o desafio é este: o que você pode fazer hoje para praticar esse amor? Talvez seja enviar uma mensagem para alguém com quem você perdeu contato, ou até oferecer um sorriso para quem você acha que não merece. E no processo, será que começamos a entender como esse amor incondicional nos conecta ao propósito maior de Deus? Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Jesus nos chama de luz do mundo, e isso carrega um peso significativo. Imagine um lugar completamente escuro, onde até uma pequena chama faz toda a diferença. Assim é a vida de quem reflete o caráter de Deus. Ser luz significa iluminar as trevas com ações, palavras e atitudes que revelam o amor de Deus. Não é sobre perfeição, mas sobre intencionalidade. Pense na lâmpada de um farol, guiando barcos em noites tempestuosas. Você, como luz do mundo, tem o potencial de ser essa referência para quem está perdido ou confuso. Uma palavra de encorajamento, um ato de generosidade ou até mesmo um sorriso pode ser a fagulha que aponta alguém na direção de Deus. Pequenos gestos podem ter impactos eternos. Ser luz também implica responsabilidade. Assim como uma vela que ilumina um quarto inteiro, nossas ações influenciam os outros, mesmo que não percebamos. Isso nos desafia a refletir. Estamos projetando a alegria que vem de Deus ou espalhando escuridão com atitudes negativas? Jesus nos convida a sermos intencionais em brilhar sua luz. Há momentos em que parece difícil ser luz, especialmente em situações de conflito ou desânimo. Mas é nessas horas que a luz se torna mais visível. Por exemplo, responder com paciência a uma crítica ou ajudar alguém, mesmo quando você está ocupado, mostra o caráter de Deus em ação. É nesse contraste que o amor incondicional de Deus brilha. Ser luz não significa chamar atenção para si mesmo, mas apontar para a fonte. Assim como a lua reflete a luz do sol, nossa vida deve refletir as promessas de Deus. Quando vivemos com integridade e amor, as pessoas ao nosso redor começam a notar algo diferente e se perguntam: de onde vem essa paz? Essa curiosidade pode ser a porta de entrada para compartilhar o favor de Deus. Um exemplo prático é ser um ponto de luz em sua comunidade. Participe de projetos que ajudam pessoas em necessidade, ou seja, aquele que ouve com empatia. Quando você age com a intenção de fazer o bem, não apenas ilumina o ambiente, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Essa é a beleza de ser uma luz. Ela se multiplica. Jesus nos lembra que a luz não é colocada debaixo de um cesto, mas num lugar alto para iluminar a todos. Isso significa que esconder nossa fé ou nossas boas ações não ajuda ninguém. Compartilhar como Deus transformou sua vida pode encorajar outros a buscar essa mesma alegria que vem de Deus. É sobre viver de forma autêntica, sem medo de brilhar. Ser luz do mundo também nos protege contra a tentação de nos conformarmos. Num mundo onde é fácil seguir a multidão, Jesus nos desafia a sermos diferentes, a refletirmos valores que vão contra a corrente. Isso pode significar dizer não a algo que todos aceitam ou defender alguém que está sendo ignorado. São esses momentos que mostram o impacto de Deus no comando. E o que dizer sobre os momentos em que sentimos que nossa luz está enfraquecendo? Jesus é a fonte. Quando buscamos a presença dele, seja em oração, leitura da palavra ou comunhão com outros cristãos, nossa luz é reabastecida. Isso nos lembra que, embora sejamos luz, nunca somos a fonte. Ele é a verdade, a vida e a força por trás de tudo. Então, a pergunta que fica é: como você pode brilhar hoje? Talvez seja algo simples, como oferecer ajuda a um vizinho, ou algo maior, como liderar um projeto que traga transformação de vida a outros. Seja como for, lembre-se:
Cada vez que você escolhe brilhar, está refletindo a grandeza do amor de Deus. E quem sabe, ao fazer isso, possamos entender mais profundamente o que significa estar conectado à verdadeira videira. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quando Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, ele nos lembra da nossa dependência dele para uma vida significativa. Assim como um ramo separado da videira seca e morre, sem a conexão com Deus, nossa vida perde propósito e vigor. Jesus nos convida a permanecer nele para experimentar o favor de Deus em tudo o que fazemos. A metáfora da videira é profunda porque reflete nossa relação diária com Deus. Pense em como uma planta precisa de nutrientes para crescer. Da mesma forma, nossa alma se nutre da palavra de Deus e da comunhão com Jesus. Quando nos afastamos, podemos até tentar florescer, mas eventualmente percebemos que falta a alegria que vem de Deus. Permanecer na videira significa priorizar o relacionamento com Jesus acima de todas as coisas. Isso não é sobre perfeição, mas sobre constância. Uma oração pela manhã, um momento de gratidão antes de dormir ou até um simples Deus, estou aqui durante o dia são formas de permanecer conectado. É nesse vínculo que encontramos paz e propósito. Mas o que acontece quando permanecemos na videira? Jesus diz que daremos muitos frutos. Esses frutos incluem amor, paciência, generosidade e transformação de vida. Imagine como seria o mundo se cada um de nós escolhesse espalhar o amor incondicional de Deus por meio de palavras e ações. Os frutos não beneficiam apenas quem os produz, mas também todos ao redor. Permanecer em Jesus também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Assim como uma videira não dá frutos de um dia para o outro, nossas orações e esforços podem levar tempo para mostrar resultados. Mas enquanto permanecermos conectados, sabemos que Deus está no comando e que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. E o que dizer dos momentos de poda? Assim como o agricultor corta galhos para estimular o crescimento, Deus às vezes permite desafios para nos moldar e fortalecer. Pode ser desconfortável, mas é uma prova do seu cuidado. Em vez de resistir, podemos perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Essa perspectiva nos ajuda a crescer. Um exemplo prático de permanecer na videira é buscar formas de servir aos outros. Pode ser algo simples, como ouvir alguém que precisa desabafar, ou mais intencional, como participar de um ministério ou projeto social. Ao fazer isso, não apenas produzimos frutos, mas também refletimos o caráter de Deus para o mundo. A metáfora da videira também nos desafia a avaliar nossas prioridades. Estamos conectados à fonte certa ou estamos buscando sustento em coisas temporárias? Permanecer em Jesus significa colocar Ele no centro e permitir que tudo o mais flua desse relacionamento. Isso nos dá estabilidade, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Permanecer na videira também nos protege contra a sensação de solidão. Saber que estamos ligados a Jesus nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Ele está presente em cada desafio, oferecendo força e direção. Isso nos dá a confiança de que, independentemente do que enfrentarmos, Ele é o caminho e a verdade que precisamos. E assim, a videira nos ensina sobre conexão, crescimento e propósito. Ao permanecermos firmes em Jesus, descobrimos que nossa vida não apenas floresce, mas também impacta outros de maneiras que nunca imaginamos. E isso nos leva a refletir. Como o perdão e a generosidade radicais se tornam frutos evidentes quando estamos enraizados nele. Mateus 18, 21, 22. Perdão ilimitado, 70 vezes 7. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, a resposta 70 vezes 7 certamente o surpreendeu. Afinal, quem consegue perdoar tantas vezes? Mas o ponto de Jesus não era a matemática, e sim a essência do perdão.
Ele nos convida a viver de acordo com o amor incondicional de Deus, que perdoa sem limites, mesmo quando não merecemos. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas liberar o peso que nos prende ao passado. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras por anos. Cada mágoa é uma pedra. O perdão nos permite esvaziar essa mochila e caminhar mais leve. Jesus nos ensina que, ao perdoarmos, experimentamos a alegria que vem de Deus e nos libertamos da prisão emocional. Mas como perdoar alguém que nos feriu profundamente? A resposta está na compreensão de como Deus nos perdoa. Pense em quantas vezes erramos e ainda assim recebemos o favor de Deus. Quando entendemos que fomos perdoados sem mérito, somos capacitados a estender essa mesma graça aos outros. É um ciclo de amor transformador. O perdão também é um ato de obediência. Jesus não sugere que perdoemos, ele nos ordena. Isso porque ele sabe que guardar rancor nos prejudica mais do que ao outro. Ao escolher perdoar, estamos confiando que Deus está no comando e que sua justiça é maior do que qualquer desejo de vingança que possamos ter. Para muitos, o maior desafio é perdoar repetidamente. Talvez seja um colega de trabalho que constantemente te desrespeita ou um amigo que já pediu desculpas várias vezes, mas continua errando. Jesus nos lembra que o perdão é um processo contínuo, assim como o amor de Deus por nós é renovado diariamente. Perdoar também significa dar passos concretos para a reconciliação quando possível. Isso pode incluir uma conversa honesta, escrever uma carta ou simplesmente escolher orar por quem te magoou. Esses gestos não são para justificar o erro, mas para trazer cura tanto para você quanto para o outro. É assim que o perdão se torna uma ferramenta de transformação de vida. Há quem diga, mas eu não sinto que consigo perdoar. A verdade é que o perdão começa como uma decisão, não como um sentimento. Quando você escolhe perdoar, Deus trabalha no seu coração para trazer paz e libertação. É um lembrete de que, sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele, tudo é possível. E o que dizer quando somos nós que precisamos pedir perdão? Jesus nos ensina a humildade de reconhecer nossos erros e buscar reconciliação. Isso pode ser tão libertador quanto perdoar. Imagine a força de um "me perdoe" dito com sinceridade. É um ato que reflete o caráter de Deus e restaura relacionamentos quebrados. Perdoar não significa ignorar a dor, mas entregá-la a Deus. Quando fazemos isso, estamos declarando que confiamos no seu cuidado e nas suas promessas. Ele é quem cura nossas feridas e transforma mágoas em oportunidades de crescimento. Essa confiança nos dá coragem para continuar perdoando, mesmo quando parece impossível. Assim, o perdão se torna um reflexo da graça de Deus em nossa vida. Ao perdoarmos ilimitadamente, mostramos ao mundo que há uma maneira diferente de viver, uma maneira que traz paz e propósito. E isso nos faz pensar como a generosidade pode complementar esse ciclo de amor e graça. Lucas 6:38. A multiplicação divina por meio da generosidade. Em Lucas 6:38, Jesus nos lembra que, ao darmos, recebemos. É um princípio que transcende a lógica humana, pois reflete o favor de Deus. Generosidade não é sobre quantidade, mas sobre a disposição do coração. É como plantar uma semente. O que parece pequeno agora pode se multiplicar de forma surpreendente com a bênção de Deus. Pense em como pequenos atos de generosidade podem fazer grandes diferenças. Um abraço sincero, um conselho no momento certo ou um gesto de ajuda financeira para alguém em necessidade são formas práticas de semear. Jesus nos garante que tudo o que damos volta para nós. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É um ciclo de bênçãos que só Ele pode criar. A generosidade nos conecta diretamente ao coração de Deus, porque Ele é o maior exemplo disso.
Ele deu o seu Filho por amor incondicional à humanidade. Quando escolhemos ser generosos, estamos refletindo esse amor e mostrando que confiamos em suas promessas. É um ato de fé que demonstra que acreditamos na provisão divina. Muitos acreditam que generosidade só diz respeito a bens materiais, mas vai muito além disso. Dar seu tempo, sua atenção ou até mesmo suas habilidades é uma forma poderosa de impactar vidas. Por exemplo, ao ajudar alguém com um conselho ou apoiar um projeto voluntário, você está participando da multiplicação divina. E o que dizer do impacto emocional e espiritual da generosidade? Quando ajudamos os outros, experimentamos a alegria que vem de Deus de maneira única. Estudos mostram que pessoas generosas geralmente se sentem mais felizes e realizadas. É como se Deus colocasse um selo de aprovação em nossas ações, lembrando-nos de que estamos vivendo seu propósito. A promessa de Jesus também nos ensina sobre reciprocidade. Ele nos desafia a sermos generosos sem esperar algo em troca, mas nos garante que tudo o que damos volta para nós de formas inesperadas. Talvez não seja no mesmo formato, mas a provisão de Deus sempre chega no momento certo, seja em paz, saúde ou conexões significativas. Um exemplo prático é separar parte de seus recursos para abençoar os outros. Pode ser algo simples, como oferecer um café a um amigo que está passando por dificuldades, ou mais estruturado, como contribuir para uma causa social. Essas ações não apenas ajudam quem recebe, mas também fortalecem sua fé no amor de Deus. Generosidade também desafia nosso apego ao material. Ao dar, declaramos que nossa confiança não está nas coisas, mas em Deus no comando de nossas vidas. Isso nos liberta da ansiedade sobre o futuro e nos ajuda a viver com mais leveza e propósito. É um lembrete de que tudo o que temos vem dele e, portanto, pertence a ele. Além disso, a generosidade inspira outros a fazerem o mesmo. Quando alguém vê você ajudando sem interesses, sente-se motivado a repetir esse gesto. É como uma onda de bondade que se espalha, transformando comunidades e refletindo o caráter de Deus. O impacto vai muito além do que podemos imaginar. No final, a generosidade não é apenas sobre o que damos, mas sobre quem nos tornamos ao dar. Tornamo-nos mais parecidos com Jesus, que deu tudo por nós. E isso nos leva a pensar: como podemos continuar a ser luz e sal neste mundo, multiplicando o amor de Deus em cada ação? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele estava nos revelando um desejo profundo, que vivamos com plenitude. Não se trata apenas de sobreviver ou acumular bens, mas de experimentar a alegria que vem de Deus em todas as áreas da nossa existência. É a vida em sua forma mais rica, cheia de propósito, paz e amor incondicional. Mas o que significa viver em abundância? Não é sobre possuir mais coisas, mas sobre desfrutar de uma conexão genuína com Deus e com os outros. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que você é amado e que sua vida tem um propósito eterno. Esse é o tipo de abundância que Jesus oferece, algo que o dinheiro não pode comprar. Muitas vezes, confundimos abundância com conforto, mas Jesus nos mostra que a verdadeira abundância transcende as circunstâncias. Mesmo em tempos difíceis, aqueles que caminham com Ele experimentam uma paz que o mundo não pode dar. É um lembrete de que Deus está no comando, cuidando de cada detalhe de nossas vidas. A vida abundante também é caracterizada pelo impacto que causamos ao nosso redor. Quando vivemos alinhados com o favor de Deus, nossa alegria e generosidade inspiram os outros. Por exemplo, ajudar alguém em necessidade ou compartilhar uma palavra de esperança pode transformar um dia comum em uma experiência extraordinária para você e para quem você ajudou. Uma maneira prática de viver essa abundância é cultivar gratidão.
Ao reconhecer as promessas de Deus e agradecer pelo que temos, começamos a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Um simples hábito de listar 3 coisas pelas quais você é grato todas as noites pode mudar completamente sua mentalidade e abrir seu coração para a transformação de vida. Abundância também é sobre viver com propósito. Quando entendemos que fomos criados para glorificar a Deus e amar os outros, nossas prioridades mudam. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para refletir o caráter de Jesus em tudo o que fazemos. Isso nos dá uma satisfação que nada neste mundo pode oferecer. É importante lembrar que a abundância que Jesus oferece não exclui desafios. Pelo contrário, ela brilha mais forte em meio às dificuldades. É como um jardim que floresce mesmo sob condições adversas. Essa resiliência vem da certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a nossa fonte inesgotável. Viver em abundância também significa estar aberto para receber. Muitas vezes, limitamos o que Deus pode fazer por nós porque não acreditamos que merecemos. Mas Jesus nos convida a confiar no amor de Deus e nas suas promessas, sabendo que Ele deseja nos abençoar além do que podemos imaginar. Que tal começar o dia dizendo: Senhor, eu recebo o que o Senhor tem para mim. Outra forma de experimentar essa vida abundante é através da comunidade. Estar cercado de pessoas que compartilham da mesma fé nos fortalece e nos lembra do propósito maior. Participar de um grupo de estudo bíblico, servir na igreja ou até mesmo compartilhar experiências com amigos pode ser uma fonte de encorajamento e alegria que vem de Deus. Assim, Jesus nos chama a viver de maneira plena, sabendo que sua presença transforma tudo. Ele é a videira que nos alimenta, a luz que nos guia e o amor que nos sustenta. E à medida que entendemos essa abundância, começamos a refletir. Como podemos compartilhar essa vida com os outros, especialmente através do perdão e da generosidade? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus. Retomando Mateus 6:33, com uma nova perspectiva, percebemos que buscar primeiro o reino de Deus não é apenas um conselho, mas um convite para redefinir nossas prioridades. Num mundo que valoriza conquistas materiais e status, Jesus nos desafia a confiar no favor de Deus para suprir nossas necessidades enquanto focamos no que realmente importa, o propósito eterno. Buscar o reino de Deus é um exercício de confiança. Imagine um agricultor que planta suas sementes e, em vez de se preocupar obsessivamente com o crescimento, confia que a chuva e o sol cuidarão do resto. Da mesma forma, quando colocamos Deus no comando, podemos descansar na certeza de que Ele proverá todas as coisas necessárias. Mas como aplicar isso no dia a dia? Priorizar o reino pode significar começar o dia com uma oração, escolher honestidade em situações desafiadoras ou investir seu tempo em servir aos outros. Cada pequena decisão de colocar Deus em primeiro lugar reflete uma fé que nos conecta às suas promessas e à transformação de vida. Jesus também nos lembra que todas essas coisas, nossas necessidades materiais, serão acrescentadas. Isso não significa que receberemos tudo o que desejamos, mas que Ele suprirá o que realmente precisamos. Pense em um momento em que algo inesperado aconteceu, como uma ajuda financeira ou uma porta aberta no trabalho. Essas são evidências do amor de Deus em ação. Buscar o reino é como ajustar a lente de uma câmera. Quando focamos em Deus, tudo mais se alinha. Relacionamentos, decisões e até mesmo desafios são vistos sob uma nova luz. É um convite para viver de maneira mais leve, confiando que a alegria que vem de Deus está disponível para aqueles que colocam Ele no centro de suas vidas. Um exemplo prático é reservar um tempo para meditar na palavra de Deus. Ler trechos como os Salmos ou os ensinamentos de Jesus nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com o que Ele deseja para nós.
Que tal começar com Mateus 6 e refletir sobre como suas prioridades podem ser reorganizadas para refletir esse chamado? Além disso, buscar o reino de Deus é uma maneira de combater a ansiedade. Quando confiamos que Ele está no comando, percebemos que não precisamos carregar o peso do mundo nos ombros. É como um pai amoroso dizendo: "Eu cuido de você." Essa segurança nos dá forças para enfrentar cada dia com esperança. Outra lição poderosa desse versículo é a simplicidade. Jesus nos convida a buscar o essencial, sem nos perder em preocupações desnecessárias. Quando simplificamos nossas vidas e focamos no amor de Deus e no cuidado com os outros, descobrimos uma paz que transcende qualquer riqueza ou conquista terrena. Ao priorizar o reino, também somos chamados a influenciar os outros. Nossa fé e confiança nas promessas de Deus podem inspirar aqueles ao nosso redor. Seja em casa, no trabalho ou na comunidade, nossas ações podem ser uma luz que aponta para a provisão e o amor incondicional de Deus. Assim, buscar primeiro o reino de Deus não é apenas um mandamento, mas um estilo de vida que transforma tudo ao nosso redor. E enquanto vivemos essa realidade, começamos a nos perguntar: como essa confiança pode nos capacitar a enxergar o perdão e a generosidade como parte integral do nosso propósito? Ao refletir sobre tudo o que Jesus nos ensinou, percebemos que o perdão e a generosidade não são apenas práticas isoladas, mas reflexos diretos do amor de Deus em nossas vidas. Perdoar sem limites e dar com generosidade são maneiras práticas de viver a essência de quem Deus é. Um Pai que nos ama incondicionalmente e nos ensina a espalhar esse amor. Pensem como o perdão nos conecta ao coração de Deus. Cada vez que escolhemos liberar mágoas, estamos proclamando que acreditamos nas promessas de Deus e na sua justiça. É como um lembrete diário de que Ele está no comando, cuidando de cada detalhe. Perdoar é uma das maneiras mais poderosas de mostrar ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Da mesma forma, a generosidade multiplica o impacto do amor incondicional de Deus. Quando damos de coração, seja nosso tempo, recursos ou atenção, estamos criando um ciclo de bênçãos que reflete o favor de Deus. Imagine quantas vidas podem ser transformadas por um simples gesto de bondade, como ajudar um vizinho ou apoiar alguém em necessidade. O perdão e a generosidade também nos desafiam a sair da zona de conforto. Eles exigem fé de que Deus proverá quando abrimos mão e de que Ele restaurará quando soltamos mágoas. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos e que a alegria que vem de Deus é sempre maior do que qualquer sacrifício. Mas como praticar isso no dia a dia? O primeiro passo é reconhecer que tanto o perdão quanto a generosidade começam com pequenas decisões. Perdoar uma ofensa menor ou doar algo que você tem em excesso são atitudes que, embora simples, têm um impacto eterno. É um convite para confiar no amor de Deus e na sua provisão. Há também um efeito transformador nessas práticas. Cada vez que escolhemos perdoar ou dar, algo muda dentro de nós. O rancor dá lugar à paz, e o apego material é substituído por gratidão. É como se Deus estivesse constantemente nos moldando para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Mais compassivos, mais pacientes, mais amorosos. Além disso, essas atitudes nos ajudam a construir relacionamentos mais saudáveis. Imagine como o mundo seria diferente se mais pessoas escolhessem perdoar, em vez de guardar rancor, ou dar em vez de reter. É um reflexo direto do reino de Deus aqui na Terra, mostrando que o amor de Deus é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis. É importante lembrar que tanto o perdão quanto a generosidade são aprendizados contínuos. Haverá momentos em que será difícil abrir mão da mágoa ou daquilo que possuímos.
Mas é nesses momentos que Deus nos fortalece, mostrando que Ele é o caminho e que Sua graça é suficiente para nos capacitar. Por fim, essas práticas nos lembram que estamos vivendo por algo maior do que nós mesmos. Perdoar e dar não são apenas escolhas, são formas de refletir a luz de Deus no mundo. São convites para que outros vejam, por meio de nossas ações, o impacto da transformação de vida que só Ele pode proporcionar. E assim, a jornada continua. Como podemos, em cada dia, aplicar o perdão e a generosidade em nossas vidas? Que passos práticos podemos dar para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, o modelo perfeito de amor incondicional? A resposta a essas perguntas nos leva a uma caminhada de fé, onde descobrimos que, ao viver de acordo com seus ensinamentos, nos tornamos uma extensão do seu amor no mundo. Agora que exploramos as palavras poderosas de Jesus e seus ensinamentos transformadores, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Não basta apenas ouvir ou ler sobre o amor incondicional de Deus, o perdão ilimitado e a generosidade divina. É necessário colocar em prática. Cada ação baseada nos ensinamentos de Jesus é uma oportunidade de experimentar a alegria que vem de Deus e compartilhar esse amor com o mundo ao seu redor. Pense nos desafios que você enfrenta hoje. Como você pode buscar primeiro o reino de Deus em meio a eles? Quem são as pessoas que precisam do seu perdão? De que maneira você pode ser generoso com o que tem, confiando na provisão divina? Essas perguntas não são apenas reflexões, mas convites para agir. Jesus nos chamou para sermos luz neste mundo, para vivermos de forma que nossas vidas apontem para Ele. Então eu te desafio, que tal começar agora? Escolha um ensinamento que mais falou ao seu coração e dê o primeiro passo. Talvez seja uma oração sincera, um gesto de perdão ou uma atitude generosa. Lembre-se, Deus está no comando e as promessas dele nunca falham. Se você quer continuar aprendendo e crescendo nessa caminhada de fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que te ajude a aprofundar sua relação com Jesus. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E vamos juntos espalhar a mensagem de transformação e esperança que só Ele pode oferecer. A jornada só está começando. Vamos nessa?